Olá, tudo bem com você? Estamos de volta com o nosso programa Doses Apocalípticas. Hoje vamos estudar o capítulo 17 do Apocalipse. Estamos já numa reta final aí para os últimos capítulos do livro. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, é só acessar a playlist em meu canal, Doses Apocalípticas, ou então no site, no portal de profecias, o apocalipse.com, você encontra esta série e muito mais material aí relacionado com Daniel e Apocalipse. Estou de volta aqui com meu amigo, jornalista Felipe Lemos. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Michelson? Tudo bem, amigos? Estamos de volta aqui para conversar um pouquinho mais sobre esse instigante e inspirador livro que é o livro do Apocalipse. E o capítulo 17 talvez seja um dos mais instigantes no livro do Apocalipse também, né? Nós encontramos aqui alguns símbolos bem interessantes e nós dividimos então esta minissérie dentro da grande série Doses Apocalípticas, a minissérie de Apocalipse 17, em dois temas. Nós vamos, nesse primeiro vídeo aqui, explorar um pouco a identidade, a natureza aqui desse símbolo que é a prostituta de Apocalipse 17. E no segundo vídeo, vamos tratar um pouco da besta, essa besta enigmática com 7 cabeças, que também são 7 montes, e tentar entender então qual é o sentido, o significado desse capítulo. Lembrando que nós não estamos fazendo aqui um estudo exaustivo, né, do Apocalipse, senão o nome da série nem seria Doses Apocalípticas, né? Estamos apenas pensando alguns tópicos na intenção de motivar você a estudar, a pegar aí bons livros e se debruçar sobre esse livro importante que tem tudo a ver com o nosso tempo. Felipe, vamos começar então analisando aqui a identidade dessa prostituta enigmática, né, a grande prostituta. Eu vou ler aqui os versos de 1 até o 7 e depois vamos aqui detalhando o que a gente leu. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças veio e falou comigo dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. É só lembrar aqui um detalhe que o próprio capítulo aqui no verso 15 já responde que são as águas, né? As águas que você viu onde a prostituta está sentada são povos, multidões, nações e línguas. O que fica claro aqui então é que mais uma vez encontramos aqui elementos simbólicos. Muito bem, então ele viu uma grande prostituta que estava sentada sobre muitas águas, os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e imundícias de sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Fiquemos por aqui. O restante aqui do capítulo veremos no próximo vídeo. Mas então, Felipe, quem é essa mulher? O que representa aqui o fato de ter um cálice, né, com abominações? Esse nome também, que não é mais estranho para nós, Babilônia, um nome que aqui é simbólico, e já vimos, por exemplo, em capítulo 14, né, quando estudamos ali as 3 mensagens angélicas. Fala um pouquinho para a gente aí, Felipe, o significado desse primeiro bloco da profecia do capítulo 17. Bom, alguns elementos estão bem presentes na Bíblia já, né? Mulher, por exemplo, relacionada à igreja ou a movimento religioso, isso está bem claro dentro do Apocalipse, nós já estudamos sobre isso. Capítulo 12, especificamente, né? Nós vimos ali uma mulher virtuosa como símbolo da igreja verdadeira. Aqui aparece outra mulher, não mais virtuosa, uma prostituta. Sim. Exato, exato. Então, isso já é uma referência bem clara. Outra referência que nós temos é a Babilônia. Então, o que a Babilônia representa? Porque é interessante você pensar, tá, mas aqui, como é que eu sei que não está falando da Babilônia nação? Porque ela não existia mais. Na época de João, ela não existia mais. Então, essa é a resposta óbvia e lógica. Então, se João está vendo uma mulher e ela está sendo chamada de Babilônia, é porque ele tem algum aspecto espiritual mais profundo nisso. Então, Babilônia, ela vai ecoar
O aparecimento de Babilônia em Apocalipse vai ecoar o que foi lá a Babilônia antiga. O que era a Babilônia antiga? Um poder que tinha a intenção de oprimir o povo de Deus e de substituir a adoração de Deus por uma adoração falsa. É isso que nós vemos em Daniel capítulo 3, por exemplo. Está bem claro isso lá no capítulo. O rei Nabucodonosor II, do Império Neobabilônico, manda fazer uma estátua toda de ouro e manda que ela seja adorada. A expressão usada é adoração. É um ato político? Sim, mas é um ato religioso também. Então, esse conceito volta agora para o capítulo 17 de Apocalipse. Então, Babilônia representa, para muitos comentaristas, eles resumem dessa maneira, um símbolo de opressão e rebelião contra Deus, ou seja, um sistema religioso predominante no mundo, aliado às autoridades e poderes deste mundo. Por quê? Porque nós temos uma mulher que está montada em uma besta. Essa besta é um poder político, é um poder também, digamos, estatal. E ela guia esse poder. Por isso que ela está sentada em cima dessa besta. É isso que João vê. E esse é um significado muito apropriado para a visão que ele teve. Então, nós temos agora uma compreensão mais clara de que Babilônia não pode ser a Babilônia antiga, e ela tem que representar alguma coisa que ainda está sendo construída. Então, outro aspecto importante, ela está sentada sobre muitas águas, assim como a antiga Babilônia, ou seja, depende dos poderes políticos para atingir seus propósitos. A antiga Babilônia se situava sobre as águas literais do rio Eufrates. Então nós temos algumas coisas bem interessantes. Existem outras questões, a prostituição, né, Michelson? Felipe, só antes de você falar da prostituição, eu acho que é bom também aqui a gente fazer uns contrastes, que o livro do Apocalipse faz muitos contrastes, né? Nós temos o Cordeiro e o Dragão, nós temos Cristo e o Anticristo, e nós temos a mulher do capítulo 12, é bom lembrar, né? Que é vestida do sol, tem a lua debaixo dos pés, uma coroa com 12 estrelas, aí nós temos uma alusão clara, né, aos 12 apóstolos, aos 12 tribos, o sol da justiça que é Cristo, portanto é uma mulher relacionada com Jesus, com a Bíblia, com a verdade revelada, e por isso ela é tida ali como realmente uma mulher pura, virtuosa. Aqui há uma contrafação, uma deturpação. Sim. Essa mulher, como já disse o Felipe, né, ela é relacionada com Babilônia. Babilônia, você deve se lembrar, etimologicamente, Babilu, portal dos deuses, ou então confusão, né? Babel, Torre de Babel, confusão, idolatria, arrogância, né? Então nós temos aí uma mulher que também representa uma igreja, mas ela tem filhas, esse é um detalhe interessante, daqui a pouco a gente pode comentar, é uma mulher que não tem relação com a palavra, pura palavra de Deus, e sim com a confusão ideológica, doutrinária, enfim. E ela, inclusive, carrega um cálice, né? Sim. O qual ela oferece esses enganos, essas mentiras. Claro. E como ela não tem o poder de Deus, que ela não conta com o poder de Deus, ela precisa das águas, desses poderes humanos, né, desses reinos, para poder se sustentar ali no poder. Então, ela é um movimento religioso que se apoia em poderes terrenos para ter força. Ela é imoral e ela dissemina a sua imoralidade para outros movimentos e outros grupos. O entendimento, o Maxwell, o historiador adventista Maxwell, fala que ele lembra que a prostituição como imoralidade espiritual está em Ezequiel 16, por exemplo. Lá Jerusalém é apresentada como uma meretriz por ser infiel a Deus. Então, a atividade de prostituição aqui não é no sentido literal de uma promiscuidade sexual. Aqui está falando de uma infidelidade sob o ponto de vista conceitual e doutrinário. Então, isso é muito importante, porque Babilônia é imoral aqui porque ela está deturpando os ensinamentos puros da palavra de Deus, e mais do que isso, ela propaga, ela dissemina, ela ensina isso e ela faz com que outros grupos, que são as filhas, ou seja, as herdeiras desse conceito dela, se apropriem disso e também disseminem. Ela abriu mão do esposo, né? Ela abandonou o esposo, que é Jesus, e se prostituiu. E espiritualmente isso representa o quê? Você abandonar realmente a verdade, Cristo, e abraçar amantes que representam essas ideias, essas crenças, esses dogmas pagãos que não têm relação com a palavra revelada pelo esposo, que é Jesus. E no capítulo 17 ele vai dizer que ela embriaga os poderes, os reis da terra, ou seja, os poderes políticos também são embriagados e enganados. A embriaguez aqui é a ação
digamos assim, de enganar, de alterar a capacidade do outro de perceber a realidade. Então, isso é obra da Babilônia. Isso é muito importante, porque são características que nos ajudam a identificar isso com poderes religiosos e políticos que são contrários à vontade de Deus. Então, não há dúvida de que Babilônia se opõe ao que Deus estabelece. E não só se opõe, ela transmite isso para outros grupos, inclusive religiosos. Tanto é que no verso 5 aqui é dito que ela é mãe das prostitutas, né? Ou seja, ela tem prostitutinhas também que acabaram trazendo, né, levando esse vinho adulterado. Enquanto a mulher do capítulo 12 é singular, é uma só, é a igreja, o remanescente de Deus, e remanescente está ali bem claro no verso 17 do capítulo 12, né? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm o espírito de profecia. Aqui nós vemos então uma mulher, como já vimos e repetimos, né, a prostituta, abandonou o seu noivo e ela tem filhas. São igrejas, são movimentos que acabaram saindo dela, mas levaram esse vinho adulterado. Crenças como, por exemplo, a ideia de que os mortos estariam conscientes, né, a imortalidade da alma, a crença de que o domingo seria um dia de guarda e não o sábado, o abrir mão da verdade do santuário, que Cristo é nosso único e suficiente Salvador e intercessor. Uma alternativa à intercessão criou um sistema de intercessão paralelo, humano, que é feito por seres humanos em vez de Deus. Então, um sistema de mediação e, portanto, anula o sistema de sacrifícios que existia e o grande sacrifício de Cristo também. E isso é mencionado lá em Daniel. Interessante que isso aparece em Daniel capítulos 7 e, sobretudo, no capítulo 8, porque o chifre pequeno tem as mesmas características de Babilônia e que, por sua vez, são as mesmas características da besta do mar de Apocalipse 13. Está tudo interligado. É bom perceber essas relações, né? Fica mais claro, mais inteligível, né? Tem muita coisa para a gente analisar aqui ainda, né? Isso aqui é a primeira parte, é o primeiro bloco apenas do Apocalipse 17. Nós vimos, então, uma mulher, uma igreja corrompida, tem suas filhas, sentada sobre uma besta que é um poder. Que poder é esse? Por que essa besta tem 7 cabeças, que são 7 montes também? Nós veremos isso, então, no próximo vídeo. Continue conosco, acompanhe a série. Repito, se você perdeu algum vídeo, vá lá na playlist ou no site apocalipse.com e você terá acesso, então, aos vídeos anteriores para conhecer cada vez mais esse livro maravilhoso que é a Revelação de Jesus Cristo. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Um grande abraço e até a próxima.